Comecei com alpinismo indo num passeio. Na realidade fui fazer um fondue em Itatiaia. Ficamos acampados ali e daí uma pessoa convidou-nos para subir nas Agulhas Negras. Daí eu fui e já percebi que realmente alpinismo era a minha história. Eu comecei a escalar, no início sozinho, mas aí percebi que precisaria fazer, obviamente, alguma coisa mais séria. Daí me associei ao Clube Excursionista Universitário, CEL, aqui na USP, e comecei a escalar com eles. Ao mesmo tempo começamos também com espeleologia e várias atividades ao ar livre, assim. O curso de escala de gelo, basicamente, ensina as técnicas de progressão e recuperação de quedas em gelo, e grande parte do curso, a maior parte, aliás, é prática, é no gelo. Então a gente acampa no gelo, escala paredes de gelo, faz passagem de gretas e é pura diversão durante uma semana. Eu praticava muito na rocha, a gente ia muito para o Rio de Janeiro. E então era Pão de Açúcar, no Corcovado. O principal mesmo era o Pão de Açúcar. E todas as pedras que tem. O Rio de Janeiro é fantástico em termos de rochas para escalar. Então ali era um parque de diversões assim, ao ar livre, maravilhoso. Então foi ali que comecei na pedra. E ao mesmo tempo a gente foi começando a se interessar pelo assunto e ouvindo relatos de pessoas que foram escalar em gelo. E daí surgiu a vontade e numa oportunidade a gente pegou e foi fazer um curso de escalada em gelo do Clube Andino Buenos Aires. Esse curso é dado em Bariloche. E aí comecei a praticar também escalada em gelo. Quando comecei com a escalada na rocha, a gente usava um calçado que se chama-se quichute. Cortava as travas do quichute e subia cordas náuticas, eram utilizadas, porque realmente o equipamento importado era difícil aqui e muito caro, porque não existia venda no Brasil. Dependíamos de alguém que fosse para o exterior comprar isso. Então era quichute mesmo e cordas não apropriadas. Às vezes alguém vinha do exterior, a gente conseguia comprar 4 mosquetões, era uma coisa fantástica. E começamos a escalar assim, desse jeito. Atualmente eu estou um pouco parado na escalada geral, mas assim, alguma escaladinha de rocha ainda faço e estou me preparando para passar um ano na Patagônia, daí eu vou arranjar umas paredinhas de gelo com certeza. Uma situação tensa em montanha foi uma vez que eu subi muito rápido e com muita pressa uma montanha de gelo, e chegando no campo base avançado, depois de escalar bastante, eu tive provavelmente um início de edema pulmonar. Então aí foi uma situação que eu me senti que poderia correr riscos, mas daí tomei um anti-inflamatório e iniciei a descida e foi tudo em paz. Dá para dar um remendo aí? Essa montanha chama-se Alpamayo, na Cordilheira Blanca. E puxa vida, o tempo não estava bom, mas de qualquer forma eu gostaria de ter subido aquela parede final. A preparação para uma escalada, você tem que se preparar meses a fio, fisicamente, aeróbica e tudo mais,
para ir para a montanha e escalar. A vontade sempre está lá. No Chile, eu fui para o vulcão Osorno. A ideia era passar antes pelo vulcão Vila Rica, mas disseram que a gente não poderia escalar ali porque teria que ir com guia, com turista, então ficou uma coisa chata. Saímos dali e fomos para o Osorno. O Osorno estava tranquilo, não tinha ninguém, e é uma escalada relativamente tranquila a partir da estação de esqui. Para cima depois que entra no glaciar, você vai ter uma greta importante, uma paredinha e uma caminhada ótima até o cume. Esse é o Osorno. E depois, tempo maravilhoso no lago Osorno, que, pô, fantástico. Na Bolívia, fomos escalar o Illimani. Foi uma viagem fantástica. A aclimatação foi razoável porque fomos tomar uma sopa crioula e essa sopa deu uma desinteria maldita em todo mundo. Que estava eu e mais um amigo. E fomos pro Illimani, fizemos uma via clássica, boa, tranquila também. As pessoas não queriam que a gente fosse para lá porque tinha acabado de acontecer um acidente, uma acordada que infelizmente morreu. Mas a escalada também é muito boa, vale a pena, visual maravilhoso lá de cima e recomendamos. Depois disso, tem as escaladas na Argentina. Na Argentina, bom, fui algumas vezes para o Cordão de Plata, muita nebulosidade peguei lá. E a Concagua. A Concagua eu tenho uma história à parte com a Concagua que eu fui várias vezes. E inclusive uma das vezes ajudei a colocar uma ponte que ficou muitos anos sendo a passagem pela confluência. E essa escalada, a última que eu fiz foi com a minha esposa e fizemos em 15 dias, fiz um planinho de aclimatação juntamente com ela. Em 15 dias chegamos ao cume, voltamos e comemos pizza com vinho na Praça de Mulas, que atualmente está bastante interessante aquele lugar. Continuando na Argentina, aí entro para o lado Patagônia. Patagônia é uma paixão minha. E na Patagônia fomos para o gelo continental, fazer a travessia do gelo continental. Foi uma experiência bastante interessante. Estava atravessando uns 8 ou 9 dias e na época improvisamos com os plásticos, improvisamos para puxar a mochila no gelo, uns trenós rudimentares e também ótimo, período maravilhoso de travessia que a gente repetiu depois de 20 anos. Teve o repeteco da travessia depois de 20 anos da primeira. Depois de 20 anos também fizemos a escalada ao Lanín, o vulcão Lanín, que a gente escalou pela parede sul e desceu pela norte. Então é uma escalada técnica bastante interessante, com muita queda de gelo. Durante o dia é bastante perigoso essa subida, mas escolhendo a posição certa a gente consegue escalar e fantástico, tudo ótimo. Teria milhares de horas de história só dessa região. Então é isso, na Argentina faz algumas coisas que, puxa, não vou nem falar. Na Itália, eu andei trabalhando por lá. E aí fui escalar, primeiro em Rocha, Finale Ligure. Fantástico, foi assim uma realização de uma via de um grau elevado, em calcário, muito boa. E depois fui fazer uma via clássica nas Dolomitas, e
Era uma via de 500 metros de desnível, totalmente em grampos e ancoragens de época, que não podia modificar nada lá. E, nossa, foi ótima também essa escalada. E lá em Gelo, fomos fazer a parede norte de uma montanha que chama Marmolada. E pegamos um dia que estava um pouco quente e o gelo afundava, então tivemos que fazer toda a subida sem colocar proteção. É uma parede bastante extensa, deve dar uns 500 metros. E a vantagem dessa escalada foi que no final a gente caminhou pela crista e chegou num refúgio, onde tinha uma excelente sopa com uma garrafa de vinho. Tudo que precisa para ser feliz. É isso aí. Em São Paulo, nós temos a Pedra do Baú, que, claro, tem um monte de outras vias, um monte de outros lugares de escalada, muito técnica, paredes incríveis. Mas a Pedra do Baú é montanha. Então a gente sobe, chega ao cume. Então são muitas vias. Eu já, no começo com o Clube Excursionista Universitário, a gente fazia a subida e acabava dormindo lá no cume. Que, nossa, qualquer coisa também do outro mundo, de bom. E então acabei voltando muito para a Pedra do Baú. E lá tem uma coisa assim, você tem vias de qualquer nível de dificuldade. Então, antigamente, putz, eu escolhia umas bem difíceis. Ultimamente, quando eu fui para lá, escolhi umas mais fáceis, mas a sensação continua sendo ótima. Que é o vento na cara, aquela pedra é uma fabriquinha de nuvem, porque comprime o vento ali, ele, nessa compressão, ele condensa e começa a fazer nuvem ali. É um lugar que arrepia o cabelo quando tá para aparecer uma tempestade elétrica. Todas as sensações boas de montanha também na Pedra do Baú. Na montanha, a gente, quando você forma um amigo, quando você faz um amigo na montanha, isso aí realmente se reflete na vida inteira. E, puxa, alguns amigos que, sei lá, não via há 20 anos, tive sorte de reencontrar e foi assim, instantaneamente, o assunto é montanha e a amizade é aquela amizade da montanha. Que é uma amizade de você chegar num refúgio e você vai com água e abrir a porta que não enxerga nada lá dentro e só ouve seu nome sendo falado. Alfredo, e tome uma sopa quente, tome um chá, e, sabe, puxa, são realmente amizades fantásticas. E amizades que a gente se faz para sempre mesmo. A turma do Everest, por exemplo, puxa, é uma amizade eterna. Depois de passar um tempo trabalhando na Estação Antártica Brasileira, eu fui convidado para participar da primeira expedição brasileira ao Monte Everest, em 1991. Aí começamos, foram 2 anos de treinamento intensivo. Treinei muito aqui no Centro de Práticas Esportivas da USP, já que eu era funcionário. E aí conseguimos alguns patrocínios, Petrobras, Banco do Brasil, e fomos para lá. A gente conseguiu, à época, por causa dos custos, a gente conseguiu no outono e do lado chinês, o Tibete.
Mas a escalada, de qualquer forma, a expedição começava em Katmandu, no Nepal. Então a gente foi para Katmandu e, primeiro, toda a preparação aqui no Brasil, conseguimos um apoio de comida liofilizada, essas coisas. Fomos para lá cheio de barris de comida. Aí em Katmandu preparamos as últimas coisas. A gente tinha intenção de usar oxigênio, não se tinha muita informação naquela época aqui no Brasil das escaladas de Everest. A gente queria que fosse uma expedição só de brasileiros. Então lá a gente contratou uma meia dúzia de Sherpas, que era um cozinheiro, um auxiliar e... não lembro, mas eu sei que tinha 2 Sherpas de altitude, que eram os Sherpas que iam acompanhar a gente. E fomos para lá. E aí era toda uma negociação com os chineses, porque tinha um visto especial, tinha que ter oficial de ligação, um intérprete, uma complicação enorme. Fomos de caminhão até o campo base, que fica no glaciar de Hombuk. A partir dali começamos a preparar todo o equipamento, a preparação do equipamento seria uma novela a toda a parte. E colocamos tudo isso aí em iaques que transportaram essa carga toda até o campo base avançado. O campo base era 5.300 metros de altitude, o base avançado 6.300. E daí, do base avançado, começamos a fazer os ataques para montar os campos superiores. A gente tinha uma ideia de usar oxigênio só no ataquezinho final, lá em cima. E eu acho que era uma ideia não muito boa, porque sempre que se fala em oxigênio, você tem que levar uma grande quantidade de oxigênio. E pelo nosso orçamento e pelo número de Sherpas e coisa e tal, levamos bem pouco oxigênio. Então falaram, não, vamos usar para emergência. Também, atualmente, é equivocado pensar em oxigênio para emergência. Então, o capítulo oxigênio ficou meio assim. Bom, mas daí saímos colocando coisas, montando um acampamento, que seria o acampamento do Colo Norte. Esse acampamento ele fica mais ou menos a 7.050 metros e naquela época não tinha subido nenhuma expedição por esse lado porque o vento castigou demais toda a temporada anterior e continuou castigando aí. A gente estava no outono, ou seja, o inverno se aproximando. A gente conseguiu montar o acampamento lá em cima, dentro de uma greta. Não era muito profundo, a gente conseguiu cavar uma plataforma na greta e montou um acampamento lá. E nesse acampamento a gente tinha que sair a cada instante para tirar o gelo que ia acumulando em cima da barraca e comprimindo a gente lá dentro. Isso tudo, assim, demorou, porque fizemos vários transportes. Tem um aparelho de uns 400 metros mais ou menos de gelo que a gente foi transportando carga lá para cima para montar os campos superiores. Então montamos um depósito próximo dessa greta e o acampamento mesmo na greta. E aí partimos para falar, agora vamos para lá para abrir o próximo campo. O tempo estava piorando, a cada dia piorando. E tinha muito vento nessa região e a gente ficou olhando que não conseguiria, porque como é que se chama? É um colo muito estreito, então um vento forte pode arrancar a gente daquele colo lá. E a gente percebeu o seguinte, se a gente desse uma calmaria, e o vento voltasse e não parasse, a gente não conseguiria voltar. Então estava meio uma armadilha, mas de qualquer forma a gente ficou esperando. Aí, 3 dias lá em cima, mais ou menos, o pessoal do campo base avançado já comunicou por rádio que
o vento tinha destruído a barraca refeitório, tinha virado uma confusão lá embaixo. Estava eu e o Tomás Brandolin, a gente resolveu descer para avaliar a situação. Depois de 3 dias ali nessa altitude, realmente eu saí da barraca e me senti um pouco cambaleando, mas em alguns metros que desceu já melhorou. E uma tentativa de andar nesse col aí, tem uma foto que mostra entre o Sherpa e o escalador uma corda de 60 metros de comprimento, 11 milímetros de diâmetro, formando um U com o vento, que é uma imagem bastante encrencada da situação que estava aquilo lá. Bom, naquele vento a gente não consegue respirar direito, porque, já que eu sou físico, eu posso falar assim. O vento, ao passar lateralmente no rosto, ele forma como se fosse um tubo de pitô, e ele puxa, ele faz vácuo no nariz e na boca. Então você abre a boca, o ar é expulso. Então a gente tem que se abrigar para conseguir respirar lá em cima. Aí descemos, chegamos lá embaixo, vimos que está tudo destruído, está todo mundo já meio capenga. Resolvemos descer para o campo base a 5.300 para descansar e tentar um pouco mais para frente. Fizemos isso, passamos uma semana lá embaixo visitando o monastério, aquelas coisas todas. Daí subimos de volta, e só que o vento não melhorou em nada e mais, estava esfriando, estava entrando em inverno. Então a temperatura chegou a 35 abaixo de zero lá em cima no campo base avançado. Aí foi quando realmente decidimos abortar a missão, cancelar a expedição e voltar para Katmandu e para São Paulo. Eu jamais vi isso como um fracasso. Por quê? Quem escolhe se eu vou escalar ou não vou escalar é a montanha. Ela que vai dizer se eu vou para cima ou não vou. Então o tempo não permitiu, ótimo. Toda a viagem foi fantástica. A escalada, o que representa para mim em termos de corpo? Escalando eu ganhei equilíbrio, ganhei confiança nos movimentos e eu acredito muito que ganhei também um monte de hematomas e um monte de dores, mas isso daí, puxa vida, faz parte realmente e sei lá, eu chamo uma coisa, saúde. Tenho saúde por causa disso. Meu pai era contador e minha mãe dona de casa. E desde cedo eu saí para trabalhar, eu fui office boy, daqueles de rodar pastinha, né? Depois, agora virou motoboy, mais chique. Mas era office boy, auxiliar de escritório, e comecei a trabalhar com instrumentação, depois de fazer um curso, e daí fiz o curso de física e virei físico. Não lembro quem me ensinou a ler.